Seja bem-vindo para a semana de imersão ao Node, ao React e ao React Native. Sou César e esta semana foi preparada exclusivamente para você, abordando essas três tecnologias. No entanto, vamos ver em detalhes o que são essas três tecnologias. E antes de começar a utilizar as três tecnologias, vamos ver onde é utilizado cada tecnologia. Por exemplo, você quer implementar um site. E para implementar este site, você vai utilizar o React. Então, quando você quer implementar um site, vai utilizar o React. No entanto, o React sozinho ele não é muito otimizado para os buscadores. Os buscadores, por exemplo, Google, Bing e Yahoo, não são muitos adeptos ao React. Para isso, temos a biblioteca Next. Então, vamos utilizar a biblioteca Next. E para ter um layout responsivo que adapte-se independente do tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando, vamos utilizar o framework Bootstrap. Portanto, quer criar um site, vai utilizar o React e para este site ser otimizado para os buscadores, vai utilizar o Next e para o site ser responsivo, adapte-se na tela do dispositivo, independente do tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando, vai ser utilizado o Bootstrap, sendo um framework HTML e JavaScript. E se você quiser implementar um sistema administrativo, aí sim você utiliza somente o React, porque o sistema administrativo não precisa ser ranqueado pelos buscadores. Então, utiliza o React e o Bootstrap para implementar o layout responsivo. Isto é, quando você quer implementar o site e o sistema administrativo. Agora, se você quiser implementar um aplicativo, para isso, você vai utilizar o React, no entanto, é o React Native. Então, a diferença. Implementar o site, o React. Implementar o aplicativo, React Native. No entanto, se esses aplicativos somente utilizarem o React, eles vão ser implementados com conteúdo estático, não conteúdo dinâmico. Para isso, vamos implementar a API. A API vai ser o nosso back-end. Isso aqui é o back-end e esse é o front-end. Front-end seria a parte que o usuário vê, as telas que o usuário visualiza. Então, esta API é ela que vai ser responsável em buscar as informações no banco de dados. E essa API vamos implementar utilizando o Node.js. Aí sim que vai entrar o Node. E essa API, que é implementada com o Node, vai manipular as informações no banco de dados MongoDB. Então, é o Node que vai realizar a conexão com o banco de dados, receber as informações ou os registros do banco de dados. Inclusive, esta API ela vai receber as requisições do aplicativo e do site. Então, recebe a requisição e, em seguida, retorna. Por exemplo, você quer listar as mensagens de contato. Então, o site vai fazer a requisição para a API vai buscar as informações no banco de dados e vai retornar as informações. Ou, por exemplo, você tem a página home implementada no site. Então, teu site faz a requisição para a API busca as informações no banco de dados e retorna para o site. Ou o aplicativo. O aplicativo faz uma requisição para a API solicitando quais são os portfólios e em seguida a API retorna e o aplicativo apresenta para o usuário o resultado que veio da API. Então agora vocês já compreenderam onde cada tecnologia vai ser encaixada. E vamos começar agora então implementando um site. E vamos parte por parte utilizar essas tecnologias.
Importante destacar que para você poder utilizar o React, você precisa ter o Node instalado. Caso você não tenha o Node instalado, abaixo do vídeo vai ter um link redirecionando para uma videoaula apresentando como instalar o Node. Após ter instalado o Node, retorne aqui na aula. Vamos começar agora a utilizar o React na prática. Vamos começar a implementar o site. Para isso, eu vou abrir o prompt de comando. Para abrir o prompt de comando, eu simplesmente venho aqui no Windows, pesquiso por cmd, em seguida abro o prompt de comando. Com o prompt de comando aberto, eu posso acessar já a área de trabalho. Então, para acessar a área de trabalho, posso colocar cd. Em seguida, acessando o gerenciador de arquivos, eu posso simplesmente arrastar aqui a área de trabalho e já vai apresentar a rota. Então, já acessei a área de trabalho e aqui na área de trabalho eu posso optar pelas duas maneiras para criar um arquivo, utilizando o mkdir, colocando, por exemplo, o nome do diretório, semana imersão 2, ou eu posso criar diretamente na área de trabalho. Eu vou criar pelo mkdir. Então, Enter para criar. Agora sim, já temos o diretório semana de imersão. Temos aqui semana de imersão 2. Acessando este diretório, ele atualmente está vazio. Então, é nesse diretório que eu vou implementar os projetos. E dentro desse diretório imersão, eu posso criar, botão direito novo, em seguida a pasta, ou utilizar o mkdir. Mas para criar pelo mkdir, eu preciso primeiro acessar o diretório semana 2. Enter. Então, eu já acessei semana imersão 2. Agora sim, vou criar um novo diretório. Novamente, eu utilizo o mkdir e o nome que eu quero. Eu vou criar, então, é o site. Eu coloco site. Enter para criar o diretório. Se eu retornar aqui no gerenciador de arquivos, eu já tenho o diretório site. Então, é nesse diretório que eu vou implementar o projeto site. Vou abrir o diretório no editor. Qual editor que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o Visual Studio Code. Em função de utilizar o Visual Studio Code, eu simplesmente coloco code, ponto, lembrando que eu preciso acessar esse diretório site. Eu ainda não acessei. Então, cd, em seguida o diretório site. Uma vez que eu acessei o diretório site, aí sim eu posso colocar code, ponto, e vou abrir o editor Visual Studio Code. Na verdade, eu vou abrir este projeto no Visual Studio. Abri o Visual Studio Code, ele está vazio, o diretório site. Primeiro eu vou criar um arquivo ler. Este arquivo ler, ele vai ter todas as informações em relação às dependências que eu instalar. Ler md. E o primeiro comando que eu vou executar vai ser o comando para criar o arquivo package. E este comando é o seguinte, vai ser o npm init. Então, eu vou colocar aqui a sequência de todos os comandos que eu executar. O próximo passo, venho aqui no terminal, novo terminal. Eu não vou utilizar o prompt de comando, você pode utilizar o prompt de comando desde que você acesse o diretório onde você quer trabalhar. Eu já acessei o diretório site, eu poderia continuar aqui, colocando npm init, mas eu não quero trabalhar através deste terminal. Então, eu posso fechar já o prompt de comando, porque ao invés de eu utilizar este prompt de comando, eu vou utilizar o terminal do editor. npm init, enter para começar a criar o arquivo package. Eu vou criar o nome do package site, ok, versão, tudo enter. Eu não vou alterar nada, simplesmente vou dando enter. Quer criar? Sim, ok, e já criou o arquivo package. Era isso que eu queria, criar o arquivo package. O próximo passo agora é instalar o Next. E como eu instalo? Para isso, eu vou direto na documentação, pesquisar pelo Next. Abri o navegador, vou pesquisar por Next. Pesquisei pelo next.js. Posso ir já direto no site.
em seguida em documentação e temos como começar. Eu preciso ter o Node versão 10.13 ou superior, esses sistemas operacionais, e temos aqui a parte do setup. Eu vou na parte do setup manual. E neste setup eu instalo o Next, o React e o React DOM. É isso que eu quero instalar. Eu copio daqui e em seguida colo aqui no terminal para começar a instalação. Enter para começar. Enquanto ele instala, eu vou colocar aqui o comentário para vocês terem o que deve ser utilizado. E coloquei o comentário, instalar o React e o Next. Coloquei o link, só vou confirmar se realmente eu coloquei o link correto. Sim, correto, está o link. Então, essa parte aqui, na parte inferior, vai ser a sequência executadas e bibliotecas instaladas durante a semana de imersão. Esta é a sequência. E aqui acima, em seguida, eu vou colocar também como rodar. No momento, eu vou deixar vazio o projeto baixado. Então, quando baixar o projeto, aqui vai ter a instrução como executar. E na parte inferior, qual é a sequência, quais são as bibliotecas que eu estou instalando. Após ter instalado a biblioteca, o próximo passo, vamos retornar aqui na documentação, abrir o arquivo package e adicionar o seguinte script dentro do script. Então, aqui temos o script, é isso aqui que eu preciso adicionar. Portanto, eu venho agora no package, então no package.json, e dentro do script apago o que temos aqui e colo o que eu havia copiado. Então, vou colocar aqui também no ler, para terem como exemplo. Na verdade, eu vou copiar todo ele, todo o script, e colo aqui. Em seguida, eu coloco este comentário. Abra o arquivo package e adicione o seguinte script, ok? Então, já adicionamos o script e aqui temos a explicação de cada funcionalidade. O dev, ele inicia o Next em modo de desenvolvimento, o build, ele constrói o aplicativo quando ele estiver em produção e o start, ele inicia o servidor Next em produção. Ok, já acrescentamos. Agora, como eu crio uma página? Eu preciso criar o diretório page. Vou criar já esse diretório page aqui na raiz. Importante, deve ser page. Vamos ver o que significa esse outro diretório. Esse diretório Node Module, ele tem todos os módulos que seu projeto necessita. Em seguida, o page, que criamos agora. O package tem um resumo do seu projeto, versão, nome. Em seguida, vamos ter as dependências que o projeto precisa. E, por último, temos o package lock. Esse package lock, ele é um cache. Ele armazena as informações de todas as bibliotecas que seu projeto já possui. Vamos, então, continuar aqui. Depois do page, eu vou criar um arquivo index.js, sendo o nosso arquivo raiz. Venho dentro do page e um novo arquivo index.js. Agora sim eu posso criar uma função, crio uma função chamada homepage, dou um return, utilizo o JSX sendo o HTML, coloco uma frase e em seguida eu estou exportando. Posso pegar daqui mesmo, copio e colo. Ao invés de ser Welcome to Next, vai ser Welcome to Selk. Deixo homepage, permanece o mesmo nome, ok? Não vou alterar nada. O próximo passo agora é em relação a rodar o projeto. E para rodar o projeto, eu utilizo npm run dev. Então, vou executar aqui abaixo npm run dev. Ao executar npm run dev, ele vai criar o diretório next, sendo o projeto compilado. Dei um Enter. Vamos aguardar ele rodar. Podemos observar que ele está apresentando que vai utilizar a porta 3000. Então, é essa porta que eu vou utilizar para startar. Somente esse npm run dev eu vou colocar aqui abaixo. Então, npm run dev eu utilizo para rodar o projeto. E para abrir o projeto, então posso colocar aqui
abrir o projeto. Endereço padrão é esse que vai estar abaixo, esse aqui. É esse endereço padrão para abrir. Coloco aqui, inclusive vou colocar ele como um link, então copio aqui de cima, colo, vou colocar ele como um link. Substituo aqui e também substituo neste local. Então, este é o link padrão para abrir. Executou com sucesso, vou aqui no navegador, abrir uma nova guia, em seguida colar o localhost porta 3000 e já temos Welcome to Selk. Caso você esteja utilizando esta porta 3000, você precisa cancelar, porque você precisa utilizar aqui a porta 3000 para ver o resultado. Então, em relação ao Next, já está funcionando. Agora, o próximo passo, eu também quero instalar o framework responsável em relação ao layout. Vou retornar lá no slide. Lembram que eu citei que eu vou utilizar o Bootstrap. Então, estamos criando o site, estou utilizando o React, já instalamos o Next, rodamos, está funcionando corretamente. Agora, o próximo passo é instalar o Bootstrap. Podem observar, tudo que está aqui eu vou utilizar e gradualmente vou explicando. Vamos instalar agora o Bootstrap. E para utilizar o Bootstrap, eu vou utilizar uma biblioteca chamada React-Strap. Vou pesquisar. Pesquisei pelo React-Strap, abrir o site. Abrindo o site, temos a instrução como o utilizar. Vamos aqui no Get Started. Criamos já o nosso projeto, vou direto no adicionar o Bootstrap. Eu preciso instalar o Bootstrap e o React-Strap. Por que eu preciso instalar o Bootstrap também? Porque o React-Strap ele não inclui o Bootstrap. Vamos instalar, então, primeiro o Bootstrap. Vou abrir um novo terminal para não pausar esse daqui, o 1. O 1 vai rodar o projeto e o 2 eu vou utilizar para instalar. Enter para começar a instalar, já coloco aqui a instrução e essa instrução é utilizada para instalar o Bootstrap, sendo o nosso framework HTML CSS. Instalei o Bootstrap, o próximo passo é instalar o React-Strap. Pego daqui o React-Strap. Você pode pegar somente o React-Strap ou todo ele. Eu não preciso pegar todo ele porque eu já instalei anteriormente o React e o React DOM. Mas mesmo assim vou executar todo ele. Então, para atualizar o React e o React DOM. Então, vou colocar aqui já o comentário que refere-se a instalar o React-Strap. Instalar o React-Strap, coloco o comando, eu então vou excluir esse React e o React DOM. Vamos ver agora o resultado, se ele está rodando corretamente, ainda continua rodando corretamente. Vamos agora na documentação. Eu preciso importar o CSS para o arquivo raiz, mas no Next eu não tenho o arquivo raiz, o index ele não é arquivo raiz para todas as páginas, ele é somente um arquivo raiz, sendo a página principal para o projeto, para o usuário acessar. Mas, por exemplo, se eu tiver outras páginas, a página sobre empresa, a página contato, elas não passam pela página index, então em todas as páginas eu vou precisar importar. Vamos então primeiro aqui no arquivo index e vou importar aqui na parte superior. Então, coloco import bootstrap. Vamos ver agora o resultado aqui, a atualizar, e ele já apresentou um erro em relação ao CSS, que ele não é global. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso adicionar uma nova biblioteca. Eu vou colocar aqui o link para vocês, sendo esta biblioteca. Então, eu vou instalar a biblioteca para inserir o CSS diretamente no HTML. Eu vou instalar isso daqui. Também eu posso pesquisar este endereço. Pego daqui e vamos abrir uma nova guia.
e vou pesquisar. Então é isso aqui que eu vou instalar, npm install --save, em seguida o endereço. Pego daqui, só vou confirmar se o endereço é o mesmo aqui. Sim, correto. Vou instalar diretamente aqui no terminal 2. Enter para começar a instalação. Então ele vai instalar. Enquanto ele instala, vamos ver o que eu preciso alterar. Eu preciso criar o arquivo nextconfig.js e este arquivo deve estar no root, que quer dizer na raiz do projeto. Peguei o nome, já venho aqui no projeto, ele instalou com sucesso. Uma vez que ele instalou, venho aqui na raiz, importante, na raiz, e crio o arquivo nextconfig.js. O próximo passo é pegar essa instrução, já copio esta instrução e colo aqui. Quando eu salvar, vamos ver o que vai ocorrer aqui na parte inferior. Ao salvar, podemos observar que eu preciso reiniciar em função de ter realizado alteração neste arquivo, nextconfig.js. Então, eu vou restartar. Para restartar, dou um Ctrl C. Sim, eu quero. Em seguida, eu coloco o npm run dev, pois é esse comando que eu utilizo para rodar. Executou com sucesso, vamos ver agora aqui no terminal, e já temos o Welcome to Selk. Então, quer dizer que está carregando corretamente. Inclusive, o Welcome to Selk agora ele está um pouco diferente. Vamos pegar um exemplo aqui no React Strap. Então, esse módulo eu posso já fechar, eu não preciso mais. Vou em componente e aqui na parte de componente, eu vou pegar, por exemplo, a barra de progresso. Temos aqui barra de progresso e vou utilizar ela como exemplo. Então, aqui pego o import, este import. É claro, tem outros componentes aqui, mas dessa vez eu vou utilizar a barra de progresso. E essa barra de progresso eu vou acrescentar no nosso arquivo index. Então, aqui no nosso arquivo index, antes de adicionar o Bootstrap, eu vou importar o componente que eu quero. Eu quero utilizar o componente Progress do React Strap. Uma vez que eu incluir, eu posso utilizar. Vou pegar aqui qualquer um exemplo. Por exemplo, vou pegar esse aqui, 75%. Temos aqui 75%, é ele que eu vou utilizar. Pego daqui, Ctrl C, e vamos colar no nosso projeto. E aqui no Welcome to Selk, agora eu preciso fazer diferente. Em função de eu ter mais de uma linha, eu vou abrir o parênteses e fechar o parênteses. Assim eu posso ter mais de uma linha. E nesta div eu deixo uma div vazia, porque também eu posso ter mais de uma linha. Temos quantas linhas dentro da div? Uma, duas linhas. E dentro do return, quantas linhas eu tenho? Tenho total 4 linhas. Vamos ver? Agora sim, já temos a barra de progresso. Ou você também pode utilizar o Jumbotron. Vamos pegar então agora o Jumbotron. Pego aqui o Jumbotron. Além do Jumbotron, eu utilizo o Button. E agora copio todo este Jumbotron. O Jumbotron é o componente, então vou explicar aqui melhor para vocês. O Jumbotron, ele é um componente. Em função dele ser um componente, por isso que ele está em maiúsculo, eu abro o componente e preciso finalizar aqui o componente. Podem observar que eu fecho. Mesma coisa com o Button. O Button ele é um componente. Estou importando somente o componente Button do React Strap e esse componente Button, uma vez que eu abri, eu também preciso finalizar. A mesma coisa com as tags, H1, finalizei a tag H1, P de parágrafo, HR para colocar um traço, P de parágrafo, e observe, eu não posso utilizar o class, colocar assim, class. Eu preciso utilizar o class name, porque o class é uma palavra reservada. Vamos ver? Agora sim, já temos o Jumbotron e no projeto eu vou utilizar muito este Jumbotron. Por isso que eu apresentei para vocês em relação a esse Jumbotron. Agora aqui acima eu quero acrescentar um menu. E para acrescentar este menu, eu posso vir aqui no React Strap
e pesquisar, ou melhor, abrir, sendo o navbar, abrir aqui o navbar, e no navbar, e temos o import react, eu preciso importar, então pego aqui este import, venho no nosso projeto, colo aqui por primeiro, e em seguida eu também preciso importar esses componentes do React Strap. Pego todos esses componentes e coloco aqui no nosso projeto. Já estamos importando o Jumbotron, o Button, e após o Button, agora sim eu vou colocar o que eu quero importar também. E esses componentes aqui referem-se ao menu. Vamos então trazer o nosso menu. E antes eu preciso criar as constantes. Essas constantes elas vão receber o toggle, e esse toggle ele é responsável em ser apresentado quando eu abro a página em dispositivos com telas pequenas. Logo vocês vão ver onde ele é utilizado. Simplesmente eu copio esta instrução, eu venho aqui no nosso return, mas podem observar, deve ser antes do return que eu devo colocar. Então é neste local que eu coloco. E próximo passo é trazer o menu. E o menu é esta navbar. Pego toda ela, essa navbar, e venho antes do Jumbotron, dou um Alt Shift F para identar. Vamos ver agora como que está ficando. E temos aqui o menu. E esse menu eu quero personalizar. Então eu posso utilizar as seguintes cores. Se eu vier ver aqui no alerta, e no alerta eu tenho estas cores. Eu tenho Primary, Secondary, Sources, Danger, vermelho, amarelo, o laranjado, o Info. Eu quero esse aqui Dark, que é uma cor mais escura. Vamos colocar, então, aqui, ao invés de ser Light, vou colocar o Dark. Vamos ver o que vai ocorrer. Agora sim, ficou da cor escura. No entanto, esse texto também ficou da cor escura. Eu posso alterar, alterando aqui também para Dark. Agora sim ele vai ficar da cor branca, era isso que eu queria. E neste menu vou alterar essa parte para Select e esse drop-down eu vou excluir. Então primeiro altero aqui para Select e também vou apagar o drop-down e esse componente. Abre o componente e fecha o componente, então tudo isso aqui refere-se ao drop-down. Eu não vou utilizar, então eu posso excluir. Vamos ver agora como que está ficando. Não temos o drop-down e ao retornar aqui no código-fonte, podemos observar que aqui no nosso import, ele está apresentando que não está utilizando esses componentes. Eu vou excluir esses 4 componentes. Esse navbar text eu também vou excluir, porque aqui na parte inferior eu tenho navbar text. E esse navbar text, ele refere-se a essa parte aqui, esse texto simples, eu não quero. Então eu excluo, salvo, agora sim, todos eles estão sendo utilizados, vamos ver, permaneceu o resultado que eu quero. No entanto, esse conteúdo aqui, ele começa no início, na lateral esquerda. Eu não quero. Podem observar, eu aumento o tamanho da página, ele permanece na lateral esquerda. Eu quero utilizar um componente container para colocar um tamanho padrão. Por exemplo, vai ficar desse tamanho aqui, vai iniciar a partir deste local. Então, para utilizar esse componente container, eu simplesmente coloco container. Uma vez que eu incluí o componente container, eu vou utilizar. Coloco depois do navbar, abro, coloco container e finalizo esse container antes de finalizar o navbar, neste local aqui. Vamos ver agora o resultado. Agora sim, como eu queria. Eu posso aumentar o tamanho da página e ele vai acompanhar, não começa praticamente na lateral esquerda. Assim eu também vou implementar em relação ao conteúdo. Esse conteúdo também depois eu vou utilizar o container. Agora, se eu vier no código-fonte, clicar botão direito e em seguida exibir o código-fonte da página, podemos observar que todo o código-fonte da página é apresentado aqui. Então, quando
o buscador entrar no seu site, ele vai encontrar o conteúdo. Então, todo esse conteúdo aqui, da cor escura, é esse conteúdo que ele deve ranquear. Então, lembram que eu mostrei no slide anteriormente que eu havia citado que o Next e essa biblioteca ela ajuda para que o site seja otimizado para os buscadores. E ele trabalha da seguinte forma, que seria o conhecido SSR, Server Side Render, isto é, ele renderiza todo o conteúdo, ele processa todo o conteúdo no servidor, depois que ele processar, ele envia somente o HTML no navegador. Então, quando o buscador entrar no seu site, ele vai ver todo o conteúdo que seu site possui. Por isso que é otimizado para os buscadores. Além disso, vamos trabalhar mais algumas coisas relacionadas ao SEO. Eu venho aqui na parte superior e vou importar, vou ter mais um import, e vai ser o import, e vou importar o componente Head, e esse componente Head ele vai ser importado do Next, e em seguida é o Head. Ponto e vírgula para finalizar. Uma vez que eu importei o Head, agora sim eu posso utilizar. Esse Head ele é utilizado para o cabeçalho. Então, ele vai ser antes do navbar. Eu abro o Head e finalizo o Head, que vai ser o nosso cabeçalho. Primeiro, eu coloco a tag Title, que eu quero um título, que o site tenha um título. Porque atualmente ele apresenta localhost porta 3000, mas eu quero apresentar, por exemplo, a palavra home, que o usuário está na página inicial e é do site Selk. Isso que eu quero. Salvo, vamos ver o que vai ocorrer. Agora sim, home-selk. No meu caso, ele está apresentando aqui o ícone. No seu, provavelmente, ele está apresentando um globo, porque ainda no seu não tem o ícone. Quer dizer, no nosso projeto ainda não tem esse ícone. Ele pegou um ícone de um projeto antigo que eu estava implementando, mas no seu ainda não tem o ícone. Logo, vamos ver como trabalhar. O próximo passo, por exemplo, utilizo a tag meta. Neste exemplo, eu vou utilizar somente o description. Quer dizer, aqui você vai colocar um resumo, no máximo 180 caracteres, indicando o que o site possui. Então, name é o description. Qual é o conteúdo? Qual é a descrição? Vai ser, por exemplo, o site de carros usados, então você que vai colocar em seguida sobre, ou melhor, site de carros sobre carros usados. Quando o buscador entrar no seu site, ele já vai saber que o seu site refere-se a carros, inclusive carros usados. É claro, não tem carros usados aqui, eu não escrevi, não digitei, porque eu coloquei para você completar. E também uma tag não muito utilizada, mas também pode colocar meta name, que refere-se ao autor. Quem é o autor do site? Então, coloco aqui autor, em seguida o conteúdo, e o conteúdo vai indicar quem é o autor. Lembrando que sempre deve ser finalizado com a barra. Vamos ver agora. Se eu clicar aqui, botão direito, exibir o código-fonte da página, vamos ter essas informações. Então, quando o buscador entrar no seu site, ele vai ver site de carros ou sobre carros usados. Quando alguém pesquisar sobre carros usados, o teu site tem uma grande chance de ser apresentado, desde que ele tenha um conteúdo ótimo, tenha um conteúdo revelante. Se ele não tiver um conteúdo, não adianta colocar somente isso daqui. Isso aqui é só um complemento, não é a razão do seu site ficar em primeiro. É tudo um complemento, de pouco em pouco o teu site consegue ser ranqueado. Agora, em relação a este ícone, como que eu faço? No meu caso, ele já está apresentando. No seu, provavelmente não. Então, você vem aqui na raiz, vai criar um diretório public e, em seguida, já vou abrir esse diretório public. Eu havia criado ele na área de trabalho. Lembram que eu criei
um diretório. Vamos ver qual diretório que eu criei na área de trabalho. O diretório que eu criei foi Semana Imersão 2 e em seguida criei o diretório site e nesse diretório site que eu estou implementando o nosso site. Criei o diretório public, é nesse diretório que você vai colocar a imagem. Importante observar as características desta imagem. Esta imagem deve ter o nome favicon. Este nome aqui, você deve colocar com este nome. Além disso, possuir extensão ICO. Então, clico aqui, em seguida vou em propriedades. Acessando aqui a propriedade, podemos observar que o tipo do arquivo é .ico. Então, você pode pegar qualquer imagem, extensão PNG, JPEG, independente da extensão, e procurar um conversor na internet. Você não precisa instalar, baixar programa nenhum. É simplesmente pesquisa na internet um programa para converter a imagem. Após ter convertido para a extensão ICO, e importante ter o nome favicon. Aí sim ele já vai apresentar o ícone. Muitas vezes você precisa reiniciar o seu projeto. Então pode ser que quando você colocou aqui no público esse favicon, ele ainda não seja apresentado aqui. Você precisa parar, dar um Ctrl+C e reiniciar novamente o servidor. Além disso, se você estiver acessando através do navegador de forma anônima, conforme eu estou utilizando aqui, você precisa acessar o endereço com o navegador normal e uma janela normal sem ser em janela anônima. Então, trabalhamos com a parte do cabeçalho. Aqui você pode acrescentar outros atributos. É claro, eu coloquei somente o title, que é bem importante, e a descrição. O autor não é importante, e assim você pode acrescentar, entre outros, atributos aqui. Então, o nosso menu aqui, eu vou retirar esse GitHub, eu vou colocar somente a barra, e aqui no componente também somente a barra. Então, aqui vai ser o portfólio e aqui vai ser o início. Vamos ver como que ele ficou, portfólio e início. Eles redirecionam ambos para a página inicial. É isso que eu quero, não estou redirecionando para nenhuma página externa. No entanto, se eu vier fazer o seguinte, aqui, depois do cabeçalho, antes do navbar, quer dizer, não antes do navbar, depois do navbar, eu colocar um BR. Então, coloco o BR, já finalizo este BR, vou acrescentar vários BR. Vamos ver o que vai ocorrer. Adicionei vários BR, retorno aqui no projeto, e quando eu rolo a página para baixo, porque tem conteúdo, podemos observar que o menu ficou fixo aqui na parte superior, ele não acompanha. Então, vamos acrescentar, vamos ver se tem aqui no React Strap, se tem ou não tem. Se não tiver, vamos pesquisar no próprio Bootstrap. É por Fixtop que eu preciso pesquisar, não temos aqui em relação a Fixtop. Vou pesquisar pelo Bootstrap. Pesquisei pelo Bootstrap, abrindo o site do Bootstrap em documentação, e o próximo passo é pesquisar por Fixtop. Temos aqui Position Fixtop. Então, quando eu utilizo o Fixtop, eu fixo o conteúdo no topo. É isso que eu quero. E esse fixo no topo, ele é um class. Então, eu copio daqui e venho no nosso projeto. E depois aqui do Expander eu colo class, mas lembram que eu falei que não posso utilizar o class, eu preciso colocar o class name. Vamos ver agora o resultado. Eu vou rodar o site e podemos observar que o menu permaneceu fixo aqui na parte superior. Ó. Eu rodo e ele acompanha, era isso que eu queria. Então, agora que eu já sei que ele está acompanhando a página, eu posso excluir esses BR. Eu coloquei esses BR somente para vocês verem. Ok, então eu já tenho o navbar implementado. Vamos começar a implementar agora esse conteúdo, isso daqui.
E para implementar este conteúdo, então eu permaneço com o Jumbotron, conforme eu coloquei aqui, Jumbotron. No entanto, eu vou acrescentar fluido, porque eu quero que ele ocupe 100%, e também vou ter um class name, vou ter uma classe, e esse atributo class name ele vai receber um seletor chamado descrição, e vai ter o nome de topo, porque refere-se ao topo. Vamos ver como vai ficar. A princípio, ele só carregou o conteúdo 100%, porque eu coloquei fluido, mas eu quero que ele fique reto aqui com o menu. Para isso, também utilizo o container. Abro o container, próximo passo é finalizar o container, e o container vai ser finalizado antes do Jumbotron. Vamos ver agora como ficou. Agora sim, ele ficou na mesma linha, em linha reta. Era isso que eu queria. Vou começar agora a personalizar este texto. Primeiro, eu vou centralizar. Então, para centralizar, coloco aqui no próprio Jumbotron class name, e o próximo passo é utilizar o seletor do próprio Bootstrap, que refere-se ao text center. Eu quero centralizar todo o conteúdo. Era isso que eu queria. Eu quero centralizar. Vou alterar esse texto, em vez de ser Hello World, eu vou colocar a frase: temos a solução que a sua empresa precisa. Além de ter alterado o texto, eu também vou colocar aqui display 4 para o texto ficar um pouco menor, porque temos o 3, 4, 2 e 1. O 1 é o maior e o 4 é o menor. Esse texto aqui pode permanecer, eu não vou alterar nada. Esse traço eu vou excluir e esse texto aqui também. Então, o traço eu não preciso e esse texto também eu não quero. Vamos ver agora como ficou. Era isso que eu queria. E esse botão também eu não quero que ele seja azul. E neste caso, vou colocar o laranjado ou amarelo, porque ele puxa mais para o amarelo. E a frase que vai ter: entre em contato. Eu também quero colocar esse botão um pouco diferente, mas eu logo retorno. Então, podemos observar amarelo e entre em contato. Eu quero que ele seja maior, então eu posso colocar size para trabalhar com o tamanho. E neste size, eu vou colocar também o LG, que eu quero que ele seja grande, LG. Ele vai ficar maior. Além disso, volto aqui no React Strap, pesquiso por button. Vamos ver o que eu quero. Eu quero isso daqui, outline, para apresentar somente a borda. E quando eu passar, aí sim ele vai preencher todos os dados. Eu utilizo somente o outline. Pego o outline e colo aqui mesmo antes da cor. Vamos ver agora o resultado. Era isso que eu queria. Vamos alterar o fundo. Ao invés de ser este cinza, eu vou utilizar esse descrição top. Pego este seletor descrição top, vou acrescentar um estilo, então vai ser um style. Já finalizo este style, abro chave, em seguida utilizo a crase e dentro da crase coloco ponto e descrição top. Abro chave, fecho a chave, aí sim eu vou acrescentar a personalização do CSS. E nesta personalização, colocar um background, vamos ver, background, em seguida color, e neste exemplo eu vou colocar o preto, vai ser o 00. Vamos ver como que ele está ficando, esse background color ficou melhor. Somente esse texto está da cor escura também. Então, vamos alterar este texto. E esse texto, coloco color e vamos ter a cor, neste caso vai ser o branco. Então, vai ser FF para ser branco. Também coloco um margem bottom. Por que eu preciso colocar um margem bottom? Porque se eu reduzir aqui o tamanho do navegador, vamos ver, eu reduzi o tamanho do navegador e temos aqui o espaço na parte inferior. E esse espaço que eu quero retirar é somente esse espaço pequeno, não é todo esse aqui
o restante do espaço, porque esse espaço é o navegador que está colocando. Vamos ver, então, seria o margem, eu quero em relação ao rodapé. Então, margem bottom é o 0 rem, eu quero que ele se destaque. Então, eu vou colocar importante, ele se destaque sobre qualquer outro CSS. Vamos ver agora o resultado. Eu vou diminuir o tamanho da página. Podemos observar que eu não tenho esse espaço mais em branco. Era praticamente um dedo de espaço, agora não temos mais. Ele só tem o espaço aqui do próprio navegador, porque o navegador é maior que a página atual. Eu também vou colocar um espaço aqui. Podemos observar que está muito junto esse texto. Então, neste caso, eu vou colocar um margem. Então, aqui vai ter um margem bottom 4 e aqui na parte inferior também um margem bottom 4. Esse margem bottom é do próprio Bootstrap. Agora sim, já ficou um espaço melhor, era isso que eu queria. Somente aqui na parte superior eu vou colocar um espaço maior. Então, depois do color, eu vou acrescentar que vai ser o padding. Primeiro vai ser o padding em relação ao topo. Então, é padding top, vai ser de 150 pixels. E também eu vou ter o próximo passo, que é o padding bottom, em relação ao rodapé, também vai ser 150 pixels. Somente aqui na parte superior eu coloquei um espaço. Vamos retirar este espaço. Agora sim, já ficou um espaço melhor aqui na parte superior. Aqui na parte inferior, eu acho que 100 já é o suficiente. Vamos ver, sim, 100 já é o suficiente. E temos aqui o Entre em Contato. Ok, então criamos a parte do topo. O próximo passo agora é criar uma área de serviço. Eu vou criar mais uma área. A mesma coisa, vou utilizar o Jumbotron. Vamos então implementar. Pego o Jumbotron, finalizo o Jumbotron, em seguida utilizo o container, finalizo o container, coloco um texto e esse Jumbotron ele vai ser fluido. Também vai ter o atributo class e um seletor, vai ser serviço, colocar serviços porque vai ser mais de um serviço. Vamos ver como que ele está ficando agora. Então, temos a parte do serviço. É claro, somente tem a letra A, temos esse espaço que vamos precisar tirar. Então, vamos começar primeiro com este espaço, retirar este espaço. Eu coloquei serviços, então posso personalizar. Utilizo o Style, finalizo o Style. Dentro do Style, abro chave, fecho a chave, coloco a crase. E em seguida aponto porque é um class, eu estou utilizando serviços. Eu atribuí o nome do seletor aqui, serviços. Abro chave, fecho a chave, vamos começar a personalização. Primeiro vou ter o margin bottom, então posso colocar margin bottom. Também vou ter um background color, pego aqui o background color, vou mudar ao extremo de preto para o branco. E vamos ver se eu tenho mais alguma coisa que eu precise alterar. Eu também vou acrescentar um padding e um padding bottom e um padding top. Então, depois aqui do margem, vamos ter o padding. E primeiro vai ser em relação ao topo e o padding top ele vai ter 80 pixels. E também vou ter o padding bottom, e esse padding bottom também vai ser de 80 pixels. Ok, então já fiz a personalização, vamos ver. Ok, a princípio só esse espaço que ele deu um pouco maior. Vamos trazer agora algum conteúdo. Vamos primeiro centralizar o texto, então aqui no container, utilizo o atributo className e o seletor do Bootstrap relacionado ao centralizar, que seria o text center. Ele centralizou o texto A, porque atualmente só temos esse texto A. E agora sim, vou criar uma div, abro a div, em seguida finalizo a div e dentro desta div que eu coloco a letra A. Na verdade, eu já posso colocar um H2
Lembrando, a sua página pode ter somente um H1, agora H2 você pode ter quantos for necessário. Class Name também vai ser o display, que já utilizamos na parte superior, sendo o display 4. E aqui vou colocar a palavra serviços. Quais são os serviços que a sua empresa possui ou serviços que a empresa do seu cliente possui. Coloco o P de parágrafo, próximo passo class name e vai ser em relação ao lead, eu quero tipo de texto lead e também um padding 4, um padding bottom, eu coloquei D, é padding bottom, que eu quero um espaço de 4 e também eu posso colocar já um texto. Eu vou pegar daqui um texto, por exemplo, esse daqui já é o suficiente. Eu não peguei o F, então eu vou colocar o F, está aqui o texto. Vamos ver como que ele está ficando. Agora sim, serviços e a descrição, um subtítulo ao serviço. Agora, aqui nessa parte inferior, eu quero trazer o seguinte exemplo. Eu vou aqui em exemplos, e aqui em exemplos eu quero este círculo. Então, vou abrir isso daqui que eu quero. Então, eu posso clicar, botão direito, próximo exibir o código-fonte da página, copio esse texto só para dar um Ctrl F, para ir direto na parte que eu quero. Temos a parte da linha, que inicia a linha e finaliza. E dentro desta linha temos o primeiro círculo, o segundo círculo e o terceiro círculo. Vamos trabalhar com esses 3 círculos. Copio e colo abaixo desta div. Vamos ver, aqui vou excluir, aqui também vou excluir. E temos mais algum comentário, temos aqui na parte superior. Vamos ver agora o resultado, era isso que eu queria. Primeiro, segundo, terceiro. Esses botões eu não vou utilizar, então vou excluir eles. Temos aqui o primeiro botão, em seguida vamos ter mais algum, temos este segundo, e por último temos esse terceiro botão. São esses 3 botões que eu vou excluir. Vamos ver agora sim, sem os botões. Eu vou dar um espaço aqui, porque está muito junto, não gostei neste formato. Caso você queira deixar, você não precisa acrescentar o que eu vou colocar. Eu vou colocar o atributo class name, vai ser margem top de 4 e também margem bottom, também quero 4. Esse 4, esse margem bottom, refere-se ao seletor do próprio Bootstrap. Copio, venho no segundo serviço e também vou colar aqui no terceiro serviço. Vamos ver como que está ficando. Agora sim, temos esse espaço, ficou mais adequado. Vou alterar isso daqui para serviço. Então, vamos alterar a palavra. Aqui vai ser serviço. E aqui no serviço, coloco o primeiro, que vai ser o serviço 1. Vamos ter agora em relação ao serviço 2. E o último é o serviço 3. Aqui você coloca o que você presta, desenvolvimento, entre outras atividades, as atividades que você presta. Já temos serviço 1, serviço 2 e serviço 3. Esse círculo eu quero colocar ele da cor amarela, para seguir o mesmo exemplo aqui da parte superior. Então, para seguir o mesmo exemplo aqui da parte superior, eu vou fazer o seguinte, esse SVG, eu vou excluir todo ele, vou abrir uma div, finalizo esta div, e dentro desta div coloco atributo class name, e este atributo class name vai ter em relação ao círculo, então eu pego isso daqui, isso, somente este seletor, e vou acrescentar um seletor personalizado, então vai ser um seletor círculo e também um seletor centralizado. Eu vou personalizar esses seletores. Vamos ver, atualmente não temos nada, então vamos começar a personalizar. Vou começar primeiro pelo círculo. Venho aqui, coloco o ponto porque é um class, círculo, abro chave e fecho a chave.
E este círculo ele vai ter uma largura e essa largura vai seguir o mesmo padrão conforme está aqui, era 140. Então eu vou colocar também a largura 140 pixels e a altura também vai ser de 140 pixels, portanto eu deixo o mesmo tamanho. E a cor de fundo, então vai ser background color, qual a cor do círculo que eu quero. Então a cor que eu quero, coloco o hashtag FE, em seguida D136, sendo esta a cor que eu vou utilizar. Vamos ver agora como que ele está ficando. Atualmente ele não tem resultado nenhum, vamos ver se tem alguma coisa errada. Background color, faltou o D. Agora sim, já temos a cor que eu queria, para seguir mais ou menos conforme aqui está na parte superior. E eu quero também que ele fique centralizado, então para centralizar, agora sim, eu pego este seletor que eu utilizei, aqui centralizar, e este centralizar vai ter um margem, eu vou colocar em relação à margem, a parte superior e inferior 0, e nas laterais vai ser alto, quando eu coloco alto ele centraliza, eu quero que ele seja importante, ele sobressaia sobre qualquer outra personalização, e também vai ter um float, neste float coloco none, e também vai ser importante. Qualquer outra configuração, qualquer outro estilo não vai sobressair sobre este. Agora sim, podemos observar que ele está centralizado. E esse círculo ele pode ter um texto. Coloco o texto, vamos ver o que ocorre. Ele ficou o texto aqui na parte superior. Eu quero centralizar este texto e também eu quero aumentar o tamanho deste texto. Então eu vou colocar aqui dentro do círculo, primeiro o tamanho do texto. Então o tamanho do texto vai ser font size 52 pixels e também vai ter um padding, agora refere-se ao topo, porque vocês viram, estava na parte superior, vai ser de 24 pixels. Caso você aumente o tamanho da fonte, o padding vai ser menor. Se você diminuir o tamanho da fonte, o padding também vai ser maior. É o inverso. Vamos ver agora sim. O A está aqui internamente. Eu quero que ele seja da cor branca, então este círculo ele vai ter um texto da cor branca. Círculo, então, é exclusivo somente ao círculo. Posso colocar color e o próximo passo eu quero que ele seja branco, então é FF, vou ter o texto da cor branca. Agora sim, temos o texto da cor branca. E assim eu vou fazer com os outros círculos. E para os outros círculos eu copio simplesmente esta div que implementamos. Esse SVG eu não utilizo, somente altero aqui para B, para saber onde que eu estou, e aqui também para C, assim eu consigo diferenciar cada um deles. Vamos ver agora o resultado, se os 3 círculos estão da cor amarela, correto. Os 3 círculos estão da cor amarela. Agora o próximo passo é trazer os ícones, eu quero colocar ícone aqui. E para trabalhar com ícone eu vou acrescentar o Fontation. Então eu vou pesquisar aqui por Fontation, pesquiso aqui Fontation, pesquisei pelo Fontation, em seguida abrir o site, inclusive eu posso fazer diferente, abrir o site em uma nova guia e aqui eu pesquiso por Fontation e NPM para poder instalar o Fontation no nosso projeto. Lembrando que não é esse Fontation aqui da parte superior, é esse daqui. Esse endereço, temos um arroba atualmente na frente. E o próximo passo é instalar os mesmos. Então, logo eu retorno aqui na instalação, mas vamos ver aqui quais são os ícones que eu quero utilizar. Aqui ele colocou anúncio, eu não quero ir direto para o site. Vou aqui em ícones e abrindo aqui a página de ícones, temos os ícones free e os ícones pagos. Eu vou utilizar os ícones free. Então, eu cliquei sobre os free, vou utilizar somente os free, porque o pago
é o pago. Se eu colocar o mouse aqui, selecionei o pago, e agora colocar, ele está informando que é obrigatório ter a licença. Então, eu não tenho a licença, eu vou utilizar somente os free. E para utilizar, eu preciso instalar. Posso instalar independente, cada um separado, ou todos eles de uma vez só. Então, eu vou instalar todos eles de uma vez só. Venho aqui no Terminal 2 e colo, dou um Enter para instalar. Enquanto ele vai instalar, eu vou colocar aqui no comentário para vocês terem. Então, aqui seria o instalar os ícones. Enquanto ele instala, vamos ver, na verdade já instalou. Então, vamos ver como utilizar. Vou descer aqui, eu vou direto no TypeScript. Então, vou descer quase no final e vou na parte do TypeScript. Vamos ver. Então, aqui temos como utilizar, temos o TypeScript. É isso que eu quero. Posso copiar as 3 linhas, copio e venho aqui no arquivo index, e aqui no arquivo index eu acrescento depois do Bootstrap, neste local. Somente agora coloco ponto e vírgula para finalizar, mas eu quero que ele seja dinâmico, eu não quero incluir ícone por ícone, porque aqui ó, podemos observar que ele está importando ícone por ícone. Vai utilizar um ícone? Precisa importar. Quero utilizar este ícone? Precisa importar. Mas eu quero importar todos eles para tornar-se dinâmico. Eu simplesmente indico o nome do ícone e já vai ser incluído. Vamos pegar onde que está esta parte que eu quero. Então, temos aqui. Eu vou importar todos os ícones e atribuir para este componente. Então, eu pego este import, coloco aqui internamente entre os dois. Agora sim, sempre quando for necessário utilizar o ícone, eu utilizo somente este componente Fontation, em seguida o atributo icon e o ícone que eu quero. Vamos descer aqui, tem um exemplo mais claro. Icon, o spinner, o tamanho, então você também pode determinar o tamanho. Vamos acrescentar no nosso projeto, então eu pego daqui e vou no nosso projeto, na parte de serviços, e ao invés de deixar a letra A, eu vou colar o que eu havia copiado. O size eu não preciso porque eu já tenho minha personalização, font size 52, então eu não vou utilizar outra personalização. Peguei o componente Fontation, atributo icon e o ícone que eu quero adicionar. Vamos ver agora como que ele vai ficar e já temos o spinner. É claro, ele não está rodando porque ele precisa fazer algumas configurações, mas meu objetivo não é o spinner. Eu quero colocar aqui em relação à pessoa, então eu vou colocar user, pesquisei por user, ou você pode pesquisar aqui por, vamos ver, por developer, então eu tenho dev, será que esse fica legal? Então aqui vou pegar esse code, pego o code e colo aqui. Podem observar, eu simplesmente pego o nome do ícone e já vai ser apresentado. Por quê? Porque eu importei para ser dinâmico. Depois do code, vamos pegar mais um relacionado ao developer. Vamos pegar um site. Então, eu quero agora o laptop code, esse daqui. Então, pego daqui, colo aqui porque eu preciso pegar o Fontation aqui da parte superior. Então, vou colocar agora sim o laptop code que eu colo aqui. Pego também esse laptop code e coloco aqui no C. Vamos ver agora o resultado. Agora sim, só falta alterar um ícone neste local. Vamos ver um ícone. Então, agora vamos colocar em relação a mobile. Pego daqui e altero aqui no terceiro. Vamos ver o ícone. Agora sim, então você vai apresentar os serviços que você presta ou o cliente seu presta. Quais são os serviços que ele presta? Portanto, já temos duas partes no nosso projeto implementado. Agora vamos implementar uma parte para o portfólio.
Para isso aqui eu já posso fechar, por exemplo, Fantácio não estou utilizando, só vou ficar aqui com o React Strap e com o Bootstrap. E vamos no nosso código-fonte. No entanto, aqui no nosso código-fonte eu já observei que aqui tem o class, não pode utilizar o class, lembra que eu citei anteriormente. Não pode utilizar o class, somente o class name. Vamos ver, permanece o mesmo resultado, botão direito, inspecionar para verificar se não há nenhum erro, correto, não há nenhum erro. E para criar o portfólio, eu vou também criar um Jumbotron, portanto vai estar aqui na parte inferior, vai ser o Jumbotron, abro o Jumbotron, finalizo o Jumbotron, abro o container, já finalizo o mesmo, coloco o texto A e aqui acima vamos ter fluido e também o class name. E o seletor vai ser chamado de portfólio. Você pode alterar, eu vou seguir porque aqui vai ser colocado o portfólio. Vamos ver o resultado. Temos aqui, letra A. Então, vamos começar a personalizar esse portfólio. Primeiro, abro o Style e finalizo o Style. Abro chave, fecho a chave. Abro crase, fecho a crase. Em seguida, ponto é o portfólio, abro chave, fecho a chave. Agora sim, eu posso começar a personalizar. Primeiro, vou ter um background, eu vou colocar agora referente à cor de fundo. Neste caso, eu posso colocar um cinza. E este cinza vai ser um F8, F9, FA. Sendo o nosso cinza, em seguida vou ter um pad em relação ao topo, vai ser 80 pixels, também vou ter um pad, neste caso vai ser o bottom, e este pad bottom vai ser 0 rem, e próximo passo, esse 0 rem, eu posso colocar que ele vai ser importante. Lembram? Importante para nenhum outro CSS sobressair sobre o mesmo. Agora sim, eu já tenho cinza, mas aqui o 0 rem não funcionou. Padding bottom, na verdade aqui o padding bottom é 80 pixels e margem bottom, agora sim que eu devo colocar o importante, margem bottom, e este margem bottom que vai ser 0 rem importante. Vamos confirmar, agora sim. Ele não tem este espaço em branco? Não tem? Ou tem ainda? Tem ainda. Margem, temos um G aqui, por isso que não está funcionando. Agora sim, não temos esta margem inferior. Era isso que eu queria, o cinza já ok. Agora eu vou acrescentar, no lugar do A, uma nova div, e nesta div acrescento um H2. Na verdade, eu vou pegar conforme já implementamos, onde que temos um H2. Na verdade, eu acho que nem tenho em nenhum lugar este H2. Portfólio, porque vou trabalhar com o portfólio, e esse portfólio ele vai ter o atributo class name, e esse atributo class name vai ter a configuração que refere-se ao display, e eu quero 4. Em seguida também eu acrescento um P de parágrafo, e neste P de parágrafo pego qualquer texto aqui, por exemplo, vamos ver se eu tenho um outro aqui da parte superior, eu vou pegar esse daqui mesmo, F aqui, Ctrl C, desço aqui na parte inferior, e o F eu vou colocar maiúsculo. Somente esse P de parágrafo eu vou fazer algumas personalizações. E é a personalização que já utilizamos anteriormente, lead, e também um padding bottom de 4. Vamos ver como está ficando. Está aqui, portfólio, somente ele está na lateral esquerda, eu quero centralizar, então aqui no container coloco class, e em seguida o do Bootstrap sendo text center. Sem o N não vai funcionar, agora sim.
centralizou. E para o portfólio, eu vou aqui no Bootstrap e vou pesquisar pelo seguinte. Na verdade, eu preciso retornar na documentação e na documentação pesquisar por card. E eu quero card grid. Será que tem? Tem card grid. Porque se você pesquisar por card, vamos ver, é isso aqui que eu quero. Tem vários exemplos, mas eu quero é o card e em seguida pesquiso por grid. Vamos ver, é isso aqui, card grid. Isso aqui que eu quero. Se você colocar card grid na URL, isso daqui, você vai acessar isso daqui que este exemplo. Copio daqui, tudo, Ctrl C, e venho no nosso projeto, abaixo da div eu colo Alt Shift F para indentar o código, somente a tag img não está finalizada. Lembram que eu sempre cito, deve ser finalizada a tag. Caso não finalize, vai dar o erro. Vamos ver? Agora sim, não tem erro, só falta alterar o class, este class para o class name. Vou alterar todos eles. Alterei todos os class para o class name. Vamos ver agora o resultado. Temos o portfólio e isso que eu queria. Somente ele está apresentando 2 por linha. Eu não quero 2 por linha, eu quero aumentar. Então aqui no primeiro eu vou acrescentar mais um. Então agora o 3, eu quero 3 card por linha. Agora sim, 1, 2, 3, são 3 card. Eu quero também na parte inferior mais 2 card, porque não tem. Então, pego aqui como exemplo, 1, 2, portanto, vou ter agora 6 card, só falta a imagem. Então, em relação à imagem, vamos fazer o seguinte. Eu vou no diretório público, nesse diretório público eu vou colocar as imagens. Peguei a imagem, colei aqui, são 2 imagens, vou ver qual delas fica melhor. Então, vou aqui em exibir grande para vocês verem. Então, vou colocar, por exemplo, como que eu posso colocar o nome só para seguir. Então, vai ser portfólio e vai ser o 1. Vamos começar com o 1. Vamos ver se este 1 aqui ou este 1B, qual deles fica melhor. Então, posso pegar já o nome, a extensão é JPEG, eu sei que extensão JPEG, se você vier aqui, início, propriedades, vai ver qual é a extensão. No meu caso é JPEG, por isso que eu vou colocar JPEG. No primeiro, coloco aqui no source, portfólio 1.jpg, importante, sempre precisa ter esse texto alt aqui. Então, aqui no Alt você vai colocar, quando não conseguir carregar a imagem, apresenta esse texto alternativo. Para conseguir acessar a imagem que está no público, só coloco a barra e em seguida o nome da imagem. Vamos testar agora sim. Eu vou colocar no outro, ou neste mesmo, não, no outro. Vou colocar o B, a nossa imagem B, se fica melhor, imagem B. Vou confirmar. Não, acho que fica muito escuro esta imagem. Sim, ficou muito escuro. Então, eu vou deixar disponível essa imagem aqui para vocês. Vocês escolhem qual vocês querem. Eu vou deixar essa daqui, a mais clara. Então, se eu vou deixar a imagem mais clara, eu já vou criar o 1. Então, vou ter 2, 3, 4, 5, 6. Altero o nome. Por exemplo, esse aqui vai ser o portfólio 2. Vou fazer até o 6 e logo retorno. Renomeei todas as imagens, 1 até o 6. Agora sim eu posso ir no nosso projeto. Ao invés de ser o B, eu vou utilizar aqui o 2. Pego aqui como exemplo e vou nos outros. Então aqui vai ser o 3. Depois vamos ter aqui, refere-se ao 4. E depois também vamos ter em relação ao 5. E este 5 já coloco aqui que refere-se ao 5. E por último vamos ter referente ao 6. São os 6 portfólios, os 6 projetos que eu tenho no
portfólio. Vamos ver agora sim. Então aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro, você altera as imagens do seu portfólio. Então aqui eu já implementei em relação ao portfólio. O próximo passo é vocês implementarem mais um exemplo. Então aqui no Bootstrap eu vou em exemplo, em seguida vou neste carrossel que já utilizamos anteriormente, e aqui do carrossel você vai utilizar este exemplo aqui, imagem e esse texto. Se você pegar esse texto aqui, copiar, botão direito, exibir o código-fonte, Ctrl F, Ctrl V, então isso daqui, essa parte, você implementa utilizando isso daqui. Então essa é sua tarefa. Você vai implementar mais uma parte no site, aqui abaixo do portfólio, sendo isso daqui. No entanto, eu já vou direto no rodapé. Eu não vou implementar porque essa parte fica atividade para você implementar. Eu já vou aqui no Jumbotron porque vamos implementar em relação ao rodapé. E esse Jumbotron também ele vai ser fluido. Opa, porque... sim, eu estou colocando aqui na parte inferior. Tem na parte superior, fluido, também o class name, o seletor vai ter o nome de rodapé, porque eu vou trabalhar com rodapé. Também vou ter o container, finalizo o container, e esse container, neste container eu vou colocar o rodapé. Então, eu quero o rodapé, esse daqui mesmo, eu acho. Pego esse daqui, em seguida, exibir o código-fonte da página. Vou descer no final. É esse aqui? Sim, é este que eu quero. Então, pego aqui o rodapé e colo aqui dentro do container. Lembrando, preciso fechar o class name. Então, vamos pegar aqui o class name e já fechar o class name. Fecho o class name, aqui também class name. Faltou aqui algumas coisas, não copiei tudo. Tinha faltado abrir o sinal de menor. Vamos ver agora como que ficou. Temos aqui na parte inferior. Vamos personalizar ele. Eu vou aqui pegar o nosso rodapé. Próximo passo é pegar o style e dentro deste style abrir a chave, fechar a chave, colocar a crase. E estamos trabalhando com rodapé, uma classe, então é ponto. E este rodapé vai ter uma cor de fundo, background color. Quero trabalhar com a cor, neste caso vai ser a cor preta. Também vai ter o color, que refere-se à cor do texto, vai ser da cor branca. Em seguida vou ter um padding. Neste caso vou colocar um padding que refere-se ao topo de 0 pixels. E também vou ter em relação ao bottom. O bottom também vai ser 0 pixels. Coloco o bottom e em seguida o nosso 0 pixels. Vamos ter mais alguma coisa? Sim, em relação à margem. Lembra aquele espaço que sempre tem embaixo. Margem bottom, e em relação ao bottom quero 0 rem, e também vai ser importante para destacar-se sobre qualquer outra personalização. Vamos ver agora sim. Somente ainda tem a margem, então margem novamente coloquei o G no final. Agora sim. E esse texto eu vou alterar. Vou colocar simplesmente o texto Selk. Só isso. Depois você altera. Eu quero também centralizar. Então, se eu quero centralizar, coloco o class name, em seguida o text center. Você pode acrescentar mais coisas nesse rodapé. Eu coloquei somente Selk já. Neste exemplo já é suficiente. Então temos a parte do portfólio, agora só falta implementar a parte do menu, para o menu redirecionar. Vamos implementar âncora aqui na própria página, porque quando eu clico em portfólio eu quero ser redirecionado para o portfólio.
Primeiro, vamos começar aqui com o menu. Então, aqui no menu, eu acrescento o hashtag e em seguida o portfólio. E quando eu clicar neste link que tem o nome de portfólio, eu quero fazer o seguinte, eu quero redirecionar o usuário aqui no card. Aqui no card eu vou acrescentar uma âncora, vai ser o add link, e em seguida name, e o nome que eu atribuí lá na parte superior foi portfólio, e também uma classe, então vai ser um seletor, logo eu vou utilizar, vai ser portfólio, e este portfólio vai ser sobre o link. Então aqui em cima eu coloquei errado, eu coloquei faltou o F, e aqui também, portfólio. Então, esse portfólio link eu vou utilizar agora. Antes de eu utilizar, eu vou apresentar para vocês porque eu vou personalizar. Atualizei a página, ok. Fechar tudo isso daqui. Só deixar o React e o Bootstrap. Atualizando, clico em portfólio. Redirecionou para o portfólio, legal, era isso que eu queria, mas o conteúdo ficou embaixo, podem observar. Vou no início de novo, portfólio, cobriu o portfólio, não ficou legal isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este seletor portfólio, venho aqui na parte superior, primeiro eu vou indicar que vou ter um position, e aqui vou utilizar o relative, abaixo. Agora sim, pego o portfólio link, abro chave, fecho a chave, e neste local coloco position novamente. Nesse caso vai ser o absoluto. E também coloco em relação ao topo 0 pixels. Então aqui você pode trabalhar com esses pixels para ficar mais alto ou mais baixo. Eu coloco 0 porque ele vai ficar reto. Vamos ver se realmente vai ficar reto. Vamos atualizar. Vou aqui no início. Em seguida, portfólio. Ah, isso aí. Podemos observar que agora sim. Se eu estiver na página inicial, clico em portfólio, ele carrega exatamente onde eu quero. Vamos ter a parte do serviço. A parte do serviço eu vou seguir o mesmo exemplo. Então, na parte do serviço, eu vou pegar já isso daqui. Para agilizar, vamos na parte do serviço. E na parte de serviço não dá para fazer isso que eu queria, copiar tudo e fazer de uma vez só. Então vamos fazer por parte. Crio a âncora, e esta âncora vai ter o nome de serviço, e aqui também vou ter serviço link. Agora eu preciso criar o link aqui acima. Eu criei a âncora, vamos criar o link. Deixo ali do lado o serviço, porque agora sim, pego a âncora serviço, colo, e aqui a palavra que vai ser apresentada vai ser serviço. Vamos ver como que vai comportar-se em relação ao serviço, portfólio, clico em serviço, mesma coisa, está cobrindo. Mas agora não faz mal, porque eu já criei, na verdade, aqui o serviço link. Então, vamos utilizar aqui acima. Vamos personalizar primeiro aqui na parte superior, colocando position, que vai ser em relação padrão, então vai ser relative. E quando clicar, position, correto, e vou ter aqui abaixo, agora sim, serviço link, e neste caso vai ser position, e vai ser agora o absoluto, e também em relação ao topo, coloco 0 pixels. Você pode trabalhar aqui mais, por exemplo, verificar colocando menos 20, mais 20, para ver como que ele vai comportar-se. Portfólio, serviço, podem ver, abriu corretamente. Portfólio, serviço, temos mais alguma coisa na página? Portfólio, serviço, vamos ter o início. Então, aqui no início ele carrega a nova página. Eu não quero carregar novamente a página, eu quero somente redirecionar. Então, venho aqui na parte superior e vou colocar hashtag início.
agora sim, pego este início e acrescento aqui. Então, neste local, também utilizo a d-link name, a nossa âncora vai ter o nome de início, também um seletor, este seletor tem o nome de início link, seguir o mesmo padrão, e já finalizo e pego o início link, vamos personalizar. Primeiro, vamos ter o position, esse aqui vai ser o relative, e também pego agora este seletor que eu havia copiado, é um class, então é um ponto, novamente position vai ser o absoluto, e próximo passo em relação ao top, e esse top eu coloco menos 0 pixels. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Vou aqui em portfólio, correto, serviço, início. Ok, agora ele carrega exatamente no título e não conforme estava carregando anteriormente, cobrindo o texto. Então, a mesma coisa com esse, no menu você faz em relação à descrição. Como eu citei, você vai implementar aquele exemplo que eu havia mostrado aqui abaixo. Então, você vai aqui em exemplos e nos exemplos você utiliza esse daqui. Vai ter uma imagem e vai ter um texto. Então, você utiliza ele e também implementa o link. Mas, a princípio, o objetivo era esse daqui. Parabéns por ter concluído esta aula. Concluído este projeto, você viu, nós criamos um site, criamos o site com conteúdo estático, é claro, vamos progredir neste projeto, mas no momento você já tem um site. Este site com um portfólio e ele está com conteúdo estático. Na próxima aula eu vou aguardar você, na qual vamos implementar a API, para que o nosso projeto faça, ou o nosso site faça requisição para esta API e a API retorne os dados para o projeto se tornar dinâmico. Então, na próxima aula, vamos implementar a API e esta API que vamos implementar na próxima aula, ela vai aceitar requisições. Além de aceitar requisições, ela vai retornar informações que estão salvas no banco de dados. Então, eu vou aguardar você para a próxima aula, na qual vamos implementar uma API. Então, até a próxima aula.